O tema de hoje, uau! É no meio das provações que Deus molda o nosso caráter. É no meio das provações, das horas críticas, daqueles momentos de fogo, aqueles momentos em que chove, parece que não para, aquela chuva está inundando tudo, vamos transbordar, vai submergir. Não. No meio das provações, Deus cuida, Deus segura, Deus sustenta, mas Deus também molda o nosso caráter. Diz a palavra em João 15, 1, 2 e 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Às vezes ele tem que limpar a nossa vida, para que a gente produza mais fruto ainda. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos orar? Deus quer limpar ramos nesta noite, para que dê mais fruto ainda. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, justo, verdadeiro, soberano, Rei, Conselheiro, Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, aquele que começou uma boa obra em nossa vida e que há de completá-la até ao dia final. Aqui nós estamos, Senhor, reunidos no Teu santo nome, neste lugar santo preparado por Ti, unidos agora em um só coração, em um só pensamento, em um só espírito, todos nós, pastores, ovelhas, aqui dentro do santuário e também, Senhor, pela internet ao redor do mundo, estamos juntos para ouvirmos a Tua voz. A Tua voz fala fundo aos nossos corações. A Tua voz consola, a Tua voz acalenta, a Tua voz encoraja, a Tua voz edifica, a Tua voz dirige a nossa vida. Jesus, fala-nos profundamente a respeito, Senhor, dos momentos de provações, das horas de aflições, das injustiças da vida, nos momentos em que somos espremidos, apertados, pisados. O que está acontecendo, Senhor, conosco, enquanto estamos sendo provados? Jesus, fala-nos, porque nós queremos entender situações, momentos pelos quais passamos, e nós queremos aprender a viver nestes momentos, vitoriosamente, com a cabeça erguida, firmes, fortes, certos de que a vitória já está determinada por Ti, Senhor. E queremos entender as Tuas permissões para passarmos pelos vales sombrios. Então, Jesus, nesta hora levamos os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo. Descansamos em Ti e nos abrimos para receber aquilo que vem do céu. Que esta palavra venha acompanhada de grandes sinais, de grandes prodígios, milagres, maravilhas, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, porque nós cremos e dizemos amém e amém. Diga amém, glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara, pela profecia do teclado. Obrigada, louvado seja Deus. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para a salvação, boa semente sobre esta terra, filhos abençoados, herdeiros de Deus,
príncipes no meio do povo do Senhor, chamados para reinar em vida através de Jesus Cristo. Deus não quer ninguém em sua obra estacionado, parado, empacado, achando que já atingiu o topo, que já chegou lá. Não. O Senhor não quer que você pense que onde você chegou hoje, ou até hoje, é o fim. Chega, já está bom. É isso que Deus tinha para você. Não é. Não é. Não é. Deus não estabelece limites na nossa vida. Para um filho de Deus não há limitações. Para um filho de Deus não há término de uma jornada. Ainda que pareça que alguma coisa terminou, encerrou, fechou, a porta se trancou, ainda que pareça que não dá para continuar, o Senhor diz, nada acabou, nada terminou. E ainda que alguns digam, mas eu já cheguei num lindo momento da vida, num momento de plena realização, o Senhor manda eu lhe dizer que você não chegou aonde Ele tem para você chegar. Ele tem mais e Ele vai lhe levar além. Ele quer que cada um de nós continue a sua jornada com fé, com confiança, crescendo sempre na sua graça e no seu conhecimento. Porque Ele mesmo plantou em nós a sua divina semente. E Ele quer produzir frutos em nossa vida. Há uma semente de Deus na sua vida. E Ele quer que essa semente germine, cresça. E você sabe que essa semente crescendo, 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 ela precisa na sua raiz de ser alimentada com a verdadeira seiva, que é Jesus Cristo. E quando você já tem ramos, e ainda que esses ramos já tenham dado frutos, o Senhor diz, tem momentos em que precisa se limpar os ramos, precisa se fazer uma poda, precisa se cortar algumas pontas, alguns galhos. Para quê? Para que se produza mais fruto ainda. É isso que o Senhor quer. Que você e eu possamos produzir na nossa vida mais frutos. E você sabe que quando Ele fala em produzir mais frutos, Ele vem também confirmar a palavra profética para este ano, porque o Senhor quer nos retribuir e nos fazer colher com fartura. A pergunta é, como Deus pode produzir, ou como Deus produz frutos em nossa vida? E agora é que você tem que se segurar aí no seu lugar e se abrir para o que Deus vai lhe revelar, o que Deus vai lhe ensinar. Como Deus produz frutos em nossa vida? Moldando o nosso caráter conforme o caráter dele. Frutos são produzidos à medida que o nosso caráter vai sendo moldado ao caráter de Deus. E quando eu falo em caráter, ou quando a Bíblia fala em caráter, nós precisamos ter a definição certa de caráter. Porque quando a gente fala assim que Deus quer moldar o seu caráter, ora, as pessoas podem pensar, espera um pouquinho, mas eu já fui moldado, eu não sou um mau caráter. As pessoas logo pensam numa coisa, né, de extremos. Mas nós não estamos falando sobre isso, nem Deus está chamando ninguém aqui de mau caráter. Então o Senhor, quando fala que quer moldar o nosso caráter ao caráter dele, nós precisamos entender, e eu pus no telão, 3 definições muito simples, está desse lado, de caráter. Caráter é um feitio moral. Então, é aquele teu feitio, é aquele conjunto, né, de virtudes ou de qualidades ou de deficiências, de defeitos que formam a sua moral, tá? Então é o feitio moral. Caráter também é definido como índole. E também como, mais simplesmente, o seu modo de ser. Então o seu feitio moral, a sua índole, o seu modo de ser é que formam o seu caráter. Ora, agora vem uma segunda pergunta. E como Deus molda o nosso caráter? Como é que Ele molda o nosso feitio moral? Como é que Ele molda a nossa índole? Como é que Deus molda o nosso modo de ser?
Porque cada um de nós tem um modo de ser. Como é que Deus molda esse nosso modo de ser ao modo de ser dele? Segura firme aí. 1 Coríntios 3,13. Manifesta se tornará a obra de cada um, e aqui você pode colocar o caráter de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o feitio moral de cada um, a índole de cada um, o modo de ser de cada um, o caráter de cada um, o próprio fogo o provará. Então você agora sabe que Deus, para moldar o nosso caráter ao caráter de Deus, ele usa fogo. 1 de Pedro 4,12 diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então Deus usa fogo, e quando ele usa o fogo ardente para nos provar, eles, na verdade, no meio dessa prova ou dessa provação, ele tem como objetivo moldar o nosso caráter ao caráter dele. Ok? Então, coloca para mim uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: as varas que dão frutos são as mais podadas, porque assim estarão sempre produzindo. Isso é uma verdade que todo agricultor conhece. Quanto mais podas, mais força e mais produção. Você sabe que até com o cabelo da gente, da nossa cabeça, é assim. Se você não corta por um longo tempo o seu cabelo, está lá o nosso querido assessor, dizendo, é verdade, se você não corta o seu cabelo por um longo tempo, ele vai o quê? Enfraquecendo, minguando, afinando, ficando feio, sem brilho, sem vida. E quanto mais você corta, poda, mais viço, mais firme, mais forte. A gente sabe que com as crianças é bem isso que acontece, com os bebês. Tem mãe que não quer cortar o cabelo do bebezinho. Ai, não, porque já é tão pouquinho. Vai cortando a pontinha, que ele vai ficando forte, ele vai tomando o corpo, ele vai se fortalecendo. Assim acontece também com as árvores. Assim acontece também com a nossa vida. Então, qual o propósito de Deus ao tratar do nosso caráter? Eu quero lhe mostrar aqui 7 pontos que vão fazer você entender que propósito tem Deus quando Ele trata do nosso caráter e Ele usa o fogo ardente, as provações, as aflições, Ele usa as crises, Ele usa momentos de adversidades. Então, primeiro propósito de Deus ao tratar do nosso caráter. Deus quer transformar o crente, o cristão, à imagem de Cristo. Este é o objetivo. Você ser muito parecido com Cristo. Você ser idêntico a Cristo. No caráter. Ninguém está aqui falando do Cristo judeu, do Cristo na carne, mas do caráter de Cristo. Em Jeremias 20, versículo 12 diz: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração. Olha que Deus soberano, que Deus poderoso, que Deus tremendo, porque o Senhor, Ele prova o justo. O salvo, ele é provado pelo próprio Deus. E diz que Ele esquadrinha os afetos, os sentimentos. E o coração, agora aqui coração é pensamentos. A alma, o Senhor esquadrinha. Então, Deus vai nos provando. Ele vai permitindo provações na nossa vida. Ele vai nos sondando por dentro. Ele vai nos esquadrinhando os afetos, o coração. E Ele vai esquadrinhando, na verdade, o nosso caráter. Amados, quanto mais distante estiver o nosso caráter do caráter de Cristo, mais provações e fogo ardente virão à nossa vida, até que o nosso caráter seja moldado conforme o caráter dele.
Esta é uma palavra tremenda, porque as pessoas estão aí passando, aí fora, por provações, por crises, e as igrejas estão fazendo paliativos, dando um vidrinho de óleo, fazendo uma corrente, né? Mandando a pessoa fazer um jejum, ir ao monte, fazer uma vigília, uma campanha. Estas pessoas não sabem que estas coisas não vão tirar ninguém do fogo ardente, não vão tirar ninguém das provações. O Senhor prova o justo. Tem provações na vida e é o Senhor que está por trás delas, esquadrinhando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, na verdade, o nosso caráter. Visando o quê? Que o nosso caráter seja moldado ao caráter dele. Olha o que diz 1 Coríntios 3,18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Então, o que a palavra está nos ensinando? Ninguém pense que sabe das coisas, que entende tudo de Deus, sabe? Ninguém pense que já chegou num nível e que pode se dar por feliz, porque já atingiu este patamar, seja ele humano, seja um patamar espiritual, seja emocional, seja financeiro, não importa. Quem quiser ser sábio, primeiro, faça-se estudo para se tornar sábio. Então, assim, a pessoa precisa, na verdade, levar os pensamentos cativos, precisa ouvir o que Deus está falando e precisa se moldar ou se deixar moldar no caráter, no modo de ser, para que passe pela provação vitoriosamente e para que cesse a provação. Nós somos transformados, diz a Bíblia, de glória em glória na sua própria imagem. Somos transformados de glória em glória. Ora, todos os dias existem situações na nossa vida, todas as semanas, todos os meses, e algumas dessas situações são provações. São momentos duros, são momentos difíceis, visando o quê? Transformação. Mas uma transformação para melhor, uma transformação de glória em glória. E a Bíblia diz, até que a gente se transforme na própria imagem de Cristo. O que é transformar? Você precisa entender que quando Deus molda o seu caráter ao caráter dele, este é o objetivo, você e eu passamos por uma transformação. Põe no telão para mim, transformar. Mudar completamente de um formato em outro. Então, transformar não é assim, é uma coisa assim, mudar pouquinho. Transformar é mudar completamente de um formato em outro. Todos nós devemos passar por transformações a cada dia. Amado, permita que Deus lhe transforme dia após dia. Olha, não queira ser a mesma pessoa todos os dias. Não é bom. Não é bom. Eu acho muito legal quando a gente encontra, né, irmãos, e você, a cada dia, ou a cada mês, ou a cada, sei lá, cada semana, e você vê diferença na vida, na maneira de falar, na maneira de se posicionar. Ainda que sejam pequenas mudanças, elas precisam acontecer. Então, não queira dizer, eu sou desse jeito, não tem jeito, eu nasci assim, está passando a novela. Eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Não, senhora. Sem síndrome de Gabriela, de que vai ser sempre assim, que não tem como mudar. Nós somos de Jesus. Então, nós temos que permitir a transformação. É saudável ser transformado de glória em glória na sua própria imagem. Amém? Então, primeiro objetivo, vamos dizer assim, o primeiro propósito de Deus ao tratar o nosso caráter é que Ele quer nos transformar à sua imagem. Segundo propósito de Deus, Deus quer limpar toda a sujeira do nosso interior. E nenhum de nós pode aqui dizer assim, no meu interior não há mais nenhuma sujeira. Jesus não te vê sujo. Pela obra que Ele fez, Ele te vê limpo.
santo, não é? Ele te vê puro. Mas nós sabemos que nós temos uma mente, nós temos sentimentos, nós temos desejos, nós temos uma alma que às vezes carrega as coisas do velho homem. E é aí onde existe algum tipo de sujeira, a sujeira do velho homem. Então, se existe alguma sujeira da nossa velha natureza, o Senhor, né, ao permitir provações, ao permitir fogo ardente, Ele quer limpar a sujeira do nosso interior. Em Isaías 1:25 diz: voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Mas olha, eu sei que é uma palavra difícil, né? E ela é do antigo pacto, mas o Senhor diz: voltarei contra ti a minha mão. É uma outra expressão para entender-se provação. Às vezes há uma permissão de Deus para uma situação difícil, com o objetivo de purificar-nos como com potassa as escórias. Você sabe que com metal é assim que se faz, né? Se coloca potassa e a potassa separa as impurezas do metal puro. E o Senhor quer tirar toda impureza. E Ele usa algum fogo ardente, às vezes, na nossa vida, para que a impureza, toda a escória, ela possa ser retirada. Então, o que Deus quer? Nos tornar puros totalmente. No nosso pensar, no nosso sentir, no nosso falar e no nosso agir. Logicamente, nós somos como metal, preparados para uso. E para sermos usados por Deus, nós não podemos ter escórias, sujeiras, principalmente interiores. Toda sujeira, todas as sobras, elas são trazidas para a superfície para serem lançadas fora. É assim que acontece com os metais. A sujeira, né, a potassa faz com que se separe, a sujeira sobe e depois aquela sujeira tem que ser extraída para ser lançada fora. Você sabe que Deus, às vezes, traz toda a sujeira de uma vida à tona, porque Ele está removendo todas as escórias? Tem um tempo na vida de cada filho de Deus, em que Deus trabalha meio que em secreto, assim. É Ele a pessoa, e Ele vai removendo, Ele vai tirando essas escórias, e a gente sabe, a gente com Deus, a gente sabe que Deus está tirando, está tirando, está tirando, mas às vezes o tempo já é muito grande, Ele já falou bastante, Ele já incentivou, Ele já mostrou como é que se sai de determinadas situações, e às vezes a gente insiste em deixar aquilo na nossa vida um tempo maior, né? Ou Deus fala, larga isso, né? Deus diz, olha, a soberba, ela precede a ruína, não seja soberbo, né? Às vezes a palavra de Deus vem, e Deus vai falando, né? A altivez de espírito, olha, ela precede a queda, não seja altivo no seu espírito, vá perdoar alguém, vá pedir perdão para alguém, e Deus vem falando, isso tudo, a falta de perdão, a soberba, a altivez, é a escória que está na vida de uma pessoa. E o Senhor, com a palavra, Ele vai fazendo com que isso vá se soltando. Mas às vezes, o tempo passa e a pessoa não solta a escória. Então o Senhor permite, às vezes, que a sujeira de uma vida, que a soberba, a prepotência, toda a consequência dessa soberba, dessa prepotência, da falta de perdão, né, de uma negociação, às vezes uma maneira de negociar ilícita, de mexer com dinheiro, ou de tratar as pessoas em casa, ou os irmãos da igreja, ou às vezes funcionários, às vezes um superior. O Senhor permite que às vezes, né, essas mazelas sejam vistas. Mas não é porque Ele quer ferir ninguém, não é porque o objetivo dele é mostrar o lixo da vida de alguém. Ele faz isso em último caso, que é para remover definitivamente todas as escórias. Você com certeza conhece um texto bíblico que diz, nada ficará em oculto que não venha a ser revelado. Então esse nada é que assim, tudo que está em oculto vai sendo revelado para Deus, para nós, vai sendo tirado. Agora, se de repente a gente não obedece, de repente é revelado para um monte de gente. E algum lixo pode ser visto na vida de alguém que é salvo, logicamente, né? E o que Deus quer com isso? Ele quer o desenvolvimento do caráter dele em seus filhos. Amém? Terceiro propósito de Deus ao permitir o fogo e moldar o nosso caráter ao caráter dele. Deus quer limpar
as nossas vestes. Você já vai entender o que são vestes na Bíblia. Malaquias 3:2 diz: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Então, o que é isso exatamente? O Senhor Jesus é como o fogo do ourives, como sabão. Essa potassa é um sabão. Sabão dos lavadeiros. Ele sabe como lavar. Você sabe que os antigos lavadeiros, os lavadeiros da Bíblia, e hoje nós temos alguns lavadeiros ou lavandeiras de beira de rio ainda. Você sabe como é que eles tiram a sujeira da roupa? Vocês nunca viram? Ninguém nunca foi lá na Lagoa do Abaeté? Já foram? Se você... Hoje eu não sei, faz uns 10 anos que eu não vou para Salvador, mas nós fomos há um tempo, e elas ficam, as lavadeiras ficam na beira da lagoa, e elas pegam aquelas roupas e elas batem, né? E elas torcem, espremem e batem. Por que será, hein? Que diz que Jesus é assim também, não é? Que ele fica ali como um sabão dos lavadeiros. Olha, amados, Jesus sabe como nos lavar. Ele sabe como bater as nossas vestes sujas, sem nos machucar, logicamente. Ele sabe limpar as nossas vestes. Vestes na Bíblia é o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas atitudes. Às vezes, você veja, Jesus está sendo comparado aqui como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Às vezes ele precisa pegar o nosso comportamento, a nossa conduta e para ir soltando a sujeira. Eu queria que você entendesse que todas estas atitudes, ou estas ações, elas se resumem em provas, em provações, em momentos difíceis, em crises. Amém? Quarto propósito de Deus, ao moldar o nosso caráter ao caráter dele. Deus quer preparar os seus vasos de misericórdia, vasos de honra, que somos nós, para servi-lo. Você não pode servir a Jesus, nem eu, sujo, cheio de impureza, cheio de galho, cheio de coisa seca na vida, né, com um caráter muito diferente do caráter de Cristo, um modo de ser que não tem nada a ver com o modo de Jesus, um modo de falar, a sua conduta. Então, para servir a Jesus, a gente precisa, né, passar por um tratamento. 2 Timóteo 2, 19 e 20. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece de você. Conhece você. Conhece você. Até do avesso. Você não se conhece do avesso. Mas Ele conhece você do avesso. E mais, aparte-se, é uma ordem, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Ouça, aqueles que pertencem ao Senhor têm um selo, têm uma marca de autenticação, de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que nós somos vasos de honra e Deus quer que nós nos portemos como tais, como vasos de honra. E o apóstolo Paulo, ele disse que em uma casa, e você pode trazer aqui para a casa de Deus, em uma igreja, há utensílios de ouro e prata que são para honra, somos nós. Mas há também utensílios de madeira e barro, que são para desonra, são os ímpios, o joio. Há dentro de uma casa, há dentro da igreja. Quando nós percebemos falhas, defeitos em nós, quando a gente olha para nós mesmos e a gente percebe falhas, a gente percebe defeitos, nós devemos expor a Deus logo, amados. Bem cedo, descobrimos esses defeitos, essas falhas, nós já devemos expor a Deus. Tão logo nós identificamos esses defeitos, para nós sermos tratados e para nós sermos curados. Porque só assim nós vamos viver como vasos de honra. E aí nós nunca seremos confundidos com os vasos de ira, com o joio, com o lobo. Quer que eu dê um exemplo bem fácil para você entender?
quantas vezes nós vemos uma pessoa dentro de uma igreja, vamos aqui, né, pensar bem dessa pessoa, que é um salvo, que é um eleito, e quantas vezes nós vemos essa pessoa com um caráter que não tem nada a ver com Cristo, com uma atitude totalmente ímpia, maneira de viver, maneira de falar, e isso não muda. E muitas vezes, esta pessoa não é um ímpio, não é joio, é um vaso de misericórdia. Então o Senhor vai permitir muita provação, muito fogo ardente. Para quê? Muita lavagem, muito bater dessa roupa, né? Para tirar esse lixo, essa maneira de viver, essa conduta, esse tipo de comportamento, esse caráter tem que ser moldado. Agora ouça, se isso não acontecesse, o que iríamos todos pensar? Ora, aquela pessoa não é do Senhor, ela não é um vaso de honra, não é um eleito, não é um salvo, é joio, é um vaso de desonra, porque o diabo semeia no meio da igreja o joio também, o vaso de ira, o vaso de desonra. Então, você tem que permitir que Deus limpe você, que Deus transforme você, que Deus bata a roupa que precisa, né, de ser limpa e de ser lavada, que Deus pode, né, os galhos, as folhas secas, que Deus permita isso, porque você vai sendo transformado, limpo, de glória em glória, de vitória em vitória, a imagem do Senhor, e jamais alguém suspeitará que você não pertence a Jesus, que você não é para salvação, que você não é um vaso de glória, de misericórdia, um eleito. Você está compreendendo? Não se permita ser confundido pelo caráter com o filho da perdição. É muito triste quando a gente ouve dizer assim, olha, tem uma pessoa que vai na igreja, um jovem lá que vai na igreja, mas ele tem, fora da igreja, ele se comporta igual o ímpio, ele faz tudo que o ímpio faz, as coisas erradas que o ímpio faz. Ora, se esse jovem não é um joio, se esse jovem não é um filho da perdição, um vaso de ira, se esse jovem é um eleito, se ele é um escolhido, se ele é um vaso de misericórdia, ele com certeza vai passar pelo fogo ardente, por muita bateção de roupa, ele vai ter muita provação, até que o caráter dele seja moldado ao caráter de Cristo, até que o seu comportamento, a sua conduta seja moldada, até que ele seja transformado de glória em glória à imagem do Senhor. Você está entendendo? Então, você começa agora a olhar para a sua própria vida e perceber quantos fogos ardentes, ou por quantos fogos ardentes você já passou. Por quantas lavagens você já passou. Quantas provações. Você olhando para trás, você pode perceber o quanto o seu caráter foi moldado? Você pode perceber quanta transformação houve na sua conduta? Só que se faltar muito, para o nosso caráter estar parecido ao caráter de Deus, vai vir mais fogo, mais provação. Bispo, eu vim bem no dia de hoje para você me avisar que vai ter mais provação. Eu vim aqui para lhe dizer que você, a cada provação, fica mais parecido com Jesus. Que a glória de Deus, cada vez mais, é vista em sua vida. Que o Senhor está lhe preparando para usar você poderosamente. Amém. Glória a Deus. Ponto 5. Deus quer trazer crescimento às nossas vidas. Quem sabe que está mais crescido depois da última prova? Vamos falar da última, vai. Mais crescido. Mas antes de qualquer crescimento exterior, nós precisamos crescer e amadurecer espiritualmente. Hebreus 5, 12 a 14 diz assim: pois com efeito, quando devias ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo
Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática da palavra, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esta igreja, o nosso ministério, dá alimento sólido. Então, não há desculpas para a infantilidade, amados. Nós somos bem alimentados aqui, somos ou não somos? Diga, não há desculpa para a infantilidade. Então, está mais do que na hora de todos nós encararmos com maturidade as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas deficiências de caráter, e nós pedirmos ajuda a Deus. Vamos pedir ajuda a Deus? Ele está pronto a nos ajudar. É hora de dar um basta na carnalidade. É hora de nós crescermos, porque carnalidade é infantilidade. Ouça, você quer ser aprovado nessa aprovação que você está passando? Quer ser aprovado? Ou, vou fazer uma pergunta que vai lhe entusiasmar mais. Você quer que essa aprovação cesse? Quer? Então olha o que você tem que fazer. Põe lá para mim. Cresça, amadureça, viva a graça, tenha o caráter de Cristo. E aí você vai sair vitorioso dessa provação, se ela não cessar logo. Você está entendendo? Agora o Senhor está nos mostrando o que Ele vai fazendo conosco no meio das nossas provações. Os adultos, aqueles que têm as faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem e o mal, esses experimentarão o verdadeiro crescimento de Deus, as boas retribuições, as fartas colheitas prometidas. Amados, não é de hoje que o Senhor nos sinaliza aquilo que está escrito em Isaías 54, 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Deus quer ampliar a capacidade de cada um de nós, a capacidade de liderar a sua própria vida, a capacidade de liderar os seus negócios, a capacidade de liderar as suas finanças, a capacidade de liderar a sua família, o seu ministério. Para quê? Para que a gente receba sempre mais do Senhor. Amplie a tua vida, abre a tua vida, deixe Deus transformar aquilo que precisa ser transformado. Não segure um modinho de ser, um jeitinho de agir. Deixa Deus mudar esse modinho de ser, esse jeitinho de agir. Deixa Deus mudar esse temperamentozinho que não muda há anos. Deixa Deus alterar as coisas que te prejudicam e que te fazem passar por vales sombrios, fogo ardente e provação, e provação, e provação. Isaías 65 diz: então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Deus diz que o nosso coração pode ser dilatado, expandido, a fim de que o nosso depósito espiritual também aumente, também seja expandido. E aumentando o depósito espiritual, aumenta também o depósito material. Lógico. Deus tem interesse em expandir o nosso ministério para nós darmos frutos. Diga, eu recebo. Sexto lugar, Deus quer nos levar a uma busca intensa de comunhão e intimidade com Ele. Agora vem algo aqui muito sério, que a gente precisa resolver hoje de uma vez por todas. O calor das batalhas é para nós nos aproximarmos mais de Deus. Se você está no meio de uma fornalha ardente, se você está na cova de leões, saiba que Deus quer levar você a uma busca intensa de comunhão, de intimidade e de dependência dEle. Tem crente que não é íntimo de Deus, que não tem comunhão com Deus. Logo, Deus vai permitir fogo ardente nessa vida, para que fique perto de Deus, para que tenha comunhão íntima com Deus. Tem crente que não é dependente de Deus. Logo,
Deus vai permitir fogo ardente nessa vida, para que aprenda a depender somente de Deus. Os tratamentos que ocorrem no meio das batalhas são tremendos. Você não tem noção dos tratamentos que Deus faz em nós e conosco no meio das batalhas. A transformação do nosso caráter, a transformação que ocorre no meio das batalhas é tremenda, amados. Deus está mexendo na nossa maneira de ser, na nossa índole, no meio das batalhas. Deus usa as batalhas da nossa vida para nos motivar. Motivar para quê, bispa? A nos voltarmos para Deus como a nossa única força, o nosso único refúgio, recurso, solução. Veja o que Deus está produzindo em nós através das lutas e das provações. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Na tribulação, Deus está fazendo você ser mais perseverante. E a perseverança? A perseverança produz experiência. Deus vai usar pessoas experientes, não pessoas inexperientes. E para ser experiente precisa perseverar. E para perseverar precisa passar por tribulações. E a experiência produz o que na vida? A experiência produz a esperança, que nunca nós podemos deixar de lado. Nós vamos precisar dela para sempre. E é a experiência que nos capacita a conduzir outras pessoas. Por exemplo, um pastor, um bispo, um líder, um ministro, deve aprender a buscar a Deus em tempos difíceis, para poder depois adquirir experiência e poder ajudar outras pessoas. Então, saibam que ninguém passa por mais fornalhas e covas de leões do que os pastores e líderes que têm um coração segundo Deus. Você passa por provações? Em nome de Jesus, com todo respeito e humildade, eu passo por mais. Porque se eu preciso levar você, se eu preciso de experiências para poder lhe conduzir, então eu estou passando rápido por mais delas, para que eu possa ganhar o quê? Experiência. E esperança, e saber que Deus faz, e sempre fez, e sempre fará, e poder chegar aqui e dizer, você vai passar por isso, a vitória é tua, aconteceu na minha vida, tenha certeza de que Deus está com você no meio dessa provação, no meio desse fogo ardente, no meio dessa cova de leões, Ele está com você, Ele está comigo, Ele não vai mudar, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Todo mundo hoje entra aqui ou pela internet, vê esta grande obra, vê a beleza da igreja, a festa que nós fazemos a cada culto, a glória do Senhor manifestada, o conhecimento, os testemunhos que chegam, milagres que há entre nós, uma igreja genuína da graça de Deus na maior cidade da América do Sul. Ora, isso é fácil de ver. Mas quase ninguém sabe o que nós pastores, líderes, né, os ministros desta igreja, o que nós passamos para chegar a este nível, para chegar a este patamar, a este dia. Não estou falando só de serviço braçal, não, na nossa vida pessoal. Ninguém sabe o que eu vivi na minha vida para eu chegar aqui e poder pregar essa palavra. Então estou falando aqui com experiência. A experiência que foi gerada pelas tribulações, pelas provações, por muito fogo ardente que eu tive que suportar. Mas o meu caráter estava sendo moldado ao caráter de Cristo. A minha maneira de ser, o meu modo de pensar, muito eu tive que mudar. E hoje eu vim para esse culto dizendo, ainda tenho que mudar, Senhor, então eu me abro, eu não fico ali no meu mundinho, porque senão eu não vou progredir, eu não vou avançar, as colheitas não serão fartas, serão sempre mirradas. Quer cortar, Senhor? Corta o que precisa cortar. O Senhor é a videira, eu sou o ramo. Ora, se eu me desligar de Ti, eu não sirvo para coisa nenhuma, então eu quero depender de Ti, sou dependente do Teu favor, do Teu amor, da Tua capacidade, da Tua misericórdia. Eu dependo de Ti, senão eu não sirvo para nada, eu não chego a lugar algum. Você quer responder uma coisa e entender essa coisa? Muito fogo ardente na sua vida, irmão? Muitas covas de leões na sua vida? Então saiba, amado, Deus tem pressa em mudar o seu caráter, porque Ele quer produzir frutos na sua vida e quer usar você. E Ele quer usar você do jeito dele, não do seu jeito.
Ele quer que você diga, como Davi disse no Salmo 17:3, sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Ele quer encontrar homens e mulheres que falem como Davi falou: pode me sondar, Senhor, de noite, de dia, dentro da igreja, fora da igreja, pode me visitar, pode me provar no fogo, que nenhuma iniquidade o Senhor encontrará em mim. A minha boca, quando se abrir, não vai transgredir, não vai murmurar, não vai reclamar, não vai questionar, vai te glorificar, Senhor. Amados, nós precisamos chegar a este caráter, a este tipo de vida. Jesus procura pessoas assim. Uau! E encerramos com o ponto 7. Deus quer mais manifestação do seu Espírito em nossas vidas. Ih, bispo, eu já canto, já pulo, já louvo, já falo em línguas espirituais, já profetizo, já interpreto. É pouco. Deus tem mais para você e Deus quer mais do seu Espírito manifestado em sua vida. Diz Efésios 5:18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ora, ser cheio do Espírito aqui é uma ordem. Enchei-vos, imperativo, enchei-vos do Espírito. Mas o que significa isso exatamente? Todos os crentes não são selados com o Espírito Santo da promessa na hora em que creem? São. Mas ser cheio do Espírito Santo é deixar que Ele encha a nossa vida com as suas manifestações. Que você seja cheio de manifestações do Espírito Santo. Que você seja cheio de manifestações dos dons do Espírito Santo. Que você seja cheio de manifestações do fruto do Espírito Santo. E isso depende de submissão à vontade de Deus, de obediência total. Quando nós estamos cheios do Espírito, ou seja, submissos à sua vontade, totalmente obedientes, nós manifestamos a sua glória como vasos de honra que nós somos. Fomos criados para manifestar a glória de Deus. É aí que o fruto do Espírito Santo se manifesta. E a nossa alegria é vista, a nossa coragem é vista, a nossa intrepidez é vista. Nós testemunhamos de Jesus com muita alegria, com muita facilidade. E acima de tudo, é visto em nós o caráter de Cristo. Deixe o Espírito Santo se manifestar na sua vida. É uma questão de obediência. Você sabe como a uva se transforma em vinho? E eu vou encerrar com esse exemplo. Você sabe como a uva se transforma em vinho? Depois da colheita da uva, ela precisa ser pisada. Ela precisa ser espremida. Mas a semente não pode ser esmagada. Por que a semente da uva não pode ser esmagada? Porque se a semente da uva for esmagada, o vinho fica amargo. Não serve. Amados, Deus é o pisador das uvas que somos nós. Ele deseja nos ver cheios. Ele quer ver a nossa submissão, a nossa obediência, o nosso caráter transformado. Então Ele nos aperta. Ele nos espreme. Eu lhe pergunto, Deus está lhe apertando? Deus está lhe espremendo? Que bom! Que bom! O processo é duro, doloroso. Mas Ele sabe como fazer para não nos tornarmos amargos. Quando Ele espreme, quando Ele aperta, Ele faz de uma forma que não vai gerar amargura em nós. O Pai não deseja filhos amargos, pastores amargos, líderes amargos. Ele quer ver o seu Espírito fluindo através de nós. Portanto, o seu crescimento interior se manifestará no seu crescimento exterior. João 15:7, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus disse: se permanecerdes. Maria Luísa, tem uma condição. Você pegou a ideia aí perfeitamente. Há aqui uma condição. Aprenda a depender de Deus em todas as áreas da sua vida. E se hoje há fogo ardente em sua vida, aproveite esse momento
para pedir a Deus que transforme o seu caráter até que a sua vida produza frutos para a glória de Deus. Foi para isso que você foi criado e por isso é que você está aqui esta noite ouvindo esta mensagem. Eu quero orar com a igreja agora para que cada um possa olhar para si e pedir ajuda ao Pai naquela área que ainda haja falha, que ainda haja um defeito, uma deficiência. Nós vamos orar para que o nosso caráter seja o caráter de Cristo. Só assim, amado, Deus produzirá frutos em nossa vida. E se há aprovação, Deus está trabalhando no seu interior, no seu modo de ser. Se há fogo ardente, que bom. Se Deus está lhe espremendo e apertando, vai sair um vinho precioso. Não haverá amargura nem amargor. Você é um vaso de honra, preparado para manifestar a glória de Deus, e isso passa pelo caráter de Cristo no seu caráter. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Ti, Jesus. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos pedir que Deus transforme. Mas deixe Deus transformar. Abra mão daquilo que precisa abrir mão. Não diga, eu nasci assim. Não. Eu sou assim mesmo. A partir de hoje não vai ser mais. Jesus vai interferir nesse modo de ser, nessa índole, nesse feitio moral. Jesus querido, Pai amado e bendito, nós estamos encerrando este culto, Pai. E nós estamos agora, Jesus, colocando diante de Ti as nossas vidas, vidas tão preciosas, vidas eleitas, escolhidas, amadas. Somos os Teus filhinhos, amados, queridos. Somos salvos, Jesus. E o Senhor precisa agora nos ajudar, Pai. Porque nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Há muita gente passando por provações. Há muita gente passando por fogo ardente, Jesus. O tempo às vezes é longo demais, Senhor. Há muita gente chorando. Há muita gente sentida, ressentida, cansada. Há muita gente, Senhor, perguntando por que eu, por que comigo, por que agora? O que eu fiz, ou o que eu não fiz? Eu mereço, eu não mereço? Jesus, que cessem estas questões agora, que são infantilidade, mas que todos nós, Senhor, possamos no meio desse fogo ardente, dessas crises, dessas provações, olhar para dentro de nós, olhar para o nosso modo de ser, para o nosso feitio moral, olhar para a nossa índole, para o nosso temperamento, e encontrar, Jesus, o que ainda está deficiente, defeituoso, o que ainda está, Jesus, mundano em nós, o que ainda é característica do velho homem, que não condiz mais com a nossa nova natureza. Só nós sabemos, e Tu, Senhor. Jesus, que tipo de vida, de palavreado, de comportamento, que tipo de pensamentos, que tipo de amigos, que tipo de convívio, que tipo de trabalho, que tipo de negócios nós ainda temos, Senhor, que não tem mais nada a ver, Jesus, com a nossa vida transformada, regenerada. Nós queremos hoje abrir mão disso, Senhor. Nós queremos hoje colocar isso nas Tuas mãos, Senhor. Te entregar definitivamente estas coisas que não têm mais parte com a nossa vida, Senhor. E que nos fazem viver nesse fogo, Jesus. Chega de fogo, Pai. O Senhor tem nos dito para não desistir, não desanimar. Que quando nós passamos pelo fogo, chama alguma ardeira em nós. Obrigada, Deus, porque mesmo quando nós merecemos esse fogo, mesmo quando nós passamos, Pai, pelas provações, por nossa própria causa,
porque ainda não mudamos no que precisamos, porque ainda não abrimos mão do que precisamos abrir, porque ainda não fomos pedir perdão para quem precisamos pedir, porque ainda não mudamos o nosso feitio moral, a nossa maneira de ser, às vezes em casa, às vezes no trabalho, às vezes dentro da igreja. Jesus, mesmo quando nós estamos passando pelo fogo, o Senhor está conosco, pelas águas o Senhor está conosco, pelos rios o Senhor está conosco, nas covas de leões o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus, porque Tu és maravilhoso, fiel, misericordioso, mas o Senhor tem um propósito com tudo isso. Esta Tua permissão é para que nós sejamos transformados de glória em glória a Tua própria imagem, Pai. Então transforma-nos, Senhor, muda o que precisa ser mudado. Nós queremos Te entregar agora, Jesus, o nosso temperamento, o nosso comportamento impulsivo, os nossos pensamentos carnais. Oh, Jesus, tudo aquilo que não é conveniente mais, nós abrimos mão hoje para sairmos dessas provações, para que cesse esse fogo ardente e para que saiamos dessas lutas vitoriosos, como está prometido em Tua palavra, Senhor. Ó Deus, levanta aqui pessoas poderosas, levanta aqui entre nós e pelos que estão no mundo, agora online, levanta homens e mulheres, Senhor, que vão ser usados por Ti com poder, com glória. Homens e mulheres que vão testemunhar do Teu poder, do Teu amor. Jesus, para isso, Senhor, transforma, Jesus, muda, lapida, poda, Senhor, poda agora, Jesus, poda aquilo que precisa ser podado, o galho que precisa ser podado, para que dê mais fruto ainda, para que produza com abundância para a glória do Teu reino, Jesus. Jesus, nós queremos ser fortalecidos hoje, então nós podemos ver, Senhor, a Tua tesoura celestial, podando, cortando aqui, cortando lá, aparando aqui, aparando ali, largando isto, tirando aquilo, Senhor, limpando, Jesus, pegando as vestes, o nosso comportamento, as nossas atitudes, e como lavadeira, Jesus, o Senhor batendo, Senhor, para que a sujeira se desprenda, Pai, usando a Tua potassa celestial, o Teu sabão do céu, que tira a sujeira, que tira o pecado, Senhor. Oh Jesus, somos puros, somos alvos, somos nascidos de novo, nosso espírito está perfeito, está completo, é santo em Ti, mas as nossas atitudes, o nosso caráter também precisam ser santos, Pai. Que assim seja, Pai, hoje, em cada vida que ouviu esta mensagem, e que possa ver, Pai, o Teu livramento, a vitória no meio destas provas, que possa ver, Senhor, o cessar deste fogo ardente, pela transformação de vida, em nome de Jesus e para a glória de Deus nós oramos, crendo, amém e amém. Diga amém. Diga, o meu caráter está mais parecido com o caráter de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome que é santo, por esta noite abençoada, que mais uma vez nós ouvimos a Tua palavra, a Tua voz, de maneira clara, de maneira precisa. Ó Deus, a Tua palavra de exortação nesta noite veio, ó Pai, para que nós entendamos, ó Deus, o plano perfeito de vitória que o Senhor tem preparado para todos os Seus filhos, e que a Tua vontade, ó Pai, é que todos alcancemos a estatura de varão perfeito, Jesus. Mas para isso, ó Pai, nós temos que passar por algumas provações, mas graças a Deus, porque nós somos filhos amados, ó Pai, somos disciplinados para o crescimento, ó Pai, para que os frutos sejam visíveis, sejam patentes nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pelo nosso ministério, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela Igreja Cristo Vive, Jesus, Missão Apostólica da Graça de Deus, pela vida da nossa bispa Solange Brant, ó Deus, pelos pastores, presbíteros, diáconos, ministros do nosso ministério. Ó Deus, somos um corpo bem ajustado, do qual Tu és o cabeça, Jesus. E a Tua palavra, Jesus, tem sido pregada, tem sido ensinada
Ó Deus, todas as vezes que estas portas estão abertas, Jesus, e todos nós temos sido abençoados, ó Pai, com a manifestação da Tua vontade nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade que Tu nos concedeste de mais uma vez estar presente à Tua casa, aos Teus átrios e ouvir ensinamentos brilhantes, ó Pai, necessários, de importância fundamental para o nosso bem-estar e para a nossa peregrinação nesta vida. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esta noite. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos a Tua total soberania sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças Te damos, Jesus. Ô bispo, Aleluia. licença igreja. Antes de nós encerrarmos, quantos estavam aqui ontem, nós fizemos um louvor um pouco diferente. Nós queríamos fazer hoje com o bispo aqui, amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria de chamar aqui ao altar, esse último louvor, os nossos irmãos, o Dan e o Maurício, os nossos cavaquistas, amém? Uau. Queria chamar o meu amado irmão, como eu disse ontem, já no David, que a igreja não gosta nada dele. Amém? E vamos fazer um sambinho um pouco diferente para a gente sair, amém? Como em ritmo de festa, amém? Amém. Aleluia. Glória Nós queríamos a que o Deus. bispo estivesse hoje, por isso que a gente quer acabar com esse louvor. Vamos lá, meninos. Aleluia. As suas palmas com alegria. As suas palmas com alegria. Se liga aí, vem. Se liga aí, sangue bom. Meu rap dá o tom. Meu som é de ação, não tem vacilação. Meu verbo cai em cima, fazendo minha rima. Convoco pra essa festa, meus manos e minha amiga. Aí, maluco, ideia é forte. Fica ligado, perto do certo, fugindo do errado. Aí, ladrão, dá um tempo, aposenta o armamento. Fica na boa pra curtir o movimento. O céu vai descer e a terra vai subir. O rei chegou e fica por aqui. Só alegria estampada na cara do irmão. Há quanto tempo eu não via, isso é muito bom. Quero dançar, cantar, pra todo mundo ver que vive meu Senhor e também eu vou viver eternamente, pra sempre. Todo cante comigo, Cristo vai ver. Levante a mão, igreja, e cante. Louvado seja meu Senhor. Louvado seja meu Senhor, aquele que me deu a vida pra eu poder cantar. Então vamos cantar, vem comigo, como lá, diz aí. Naquela tarde de domingo, no belo culto de domingo, quando comecei, é com você, Fernando. Eu tenho fé que um dia tudo vai mudar. Eu acredito que um dia ele vai voltar pra separar o que é bom do que é ruim. Eu tô ligado que vai ser assim. O céu vai se abrir, a terra vai ter prego. De volta a volta, pra todo mundo ver. A hora está chegando, não vai demorar. Quando está certo, vale a pena esperar. Enquanto isso, a festa continua. Em casa, na igreja ou no meio da rua. Motivo de sobra para agradecer. Eu não vou parar. Vem quando eu morrer, minha alegria é exaltar o seu nome. Eu não vacilo quando eu pego meu corpo. Jesus, pra sempre. Seja louvado, levante as suas mãos e cante, igreja. Louvado seja meu Senhor. Louvado seja meu Senhor, aquele que me deu a vida pra eu poder cantar. Então vamos cantar, vem comigo como diz aí. Naquela tarde de domingo, no belo culto de domingo, quando comecei. Quero ouvir o coral, hein? Quero ouvir o coral, hein? Eu grito gol! Quando o meu time deixou, eu bato palma. Quando gosto do som, quando em quando, um mano que eu não via há muito tempo aí. Ele toma uma pra mim, se fosse só boa, ou por qualquer razão. Muito mais, oh meu Deus, que me deu a salvação. Seu nome eu vou louvar, pra sempre exaltar. Mas somente ele é digno de se adorar, igual a ele não há outro, nem nunca haverá. O Cristo leão,
seja meu Senhor. Louvado seja meu Senhor. Aquele que deu a vida pra eu poder Então cantar. vamos cantar comigo, tribulado aí. Naquela tarde de domingo, De domingo. quando comecei com ele a andar. Louvado seja meu Senhor. Louvado seja meu Senhor. Louvado seja meu Senhor. Aquele que deu a vida pra eu poder Então cantar. vamos cantar, vem comigo, vamos lá, diz aí. Naquela tarde de domingo, No culto de domingo. quando comecei com ele. Vamos no sambinha, segura. Quem sabe sambar aí? Ó que beleza. E o bispo? Eu fiz. Nós queríamos ver, né, igreja? Que? A dancinha do bispo no samba. Vai, bispo. Vai, bispo. Todo mundo, vem. Vai, bispo. Vai, bispo. Vai, bispo, bispo, bispo. Vai, bispo. Vai, bispo. Só a igreja, louvado. Louvado seja o meu Senhor. Só a igreja. Aquele que me deu a vida pra eu poder cantar. O quê? Para cantar com o pai da Mais uma vez, mais uma vez. Louvado seja. Vai acabar. Louvado seja. Louvado seja meu Senhor. Aquele que me deu a vida. Naquela tarde de domingo. Todo mundo junto pra acabar. Pra acabar. Louvado seja o meu Senhor. Louvado seja meu Senhor. Aquele que me deu a vida pra poder cantar. Então vamos cantar, vem comigo, vamos lá, diz aí. Naquela tarde de domingo. No pé do culto de domingo. Quando eu comecei com ele. As suas palmas com alegria. Louvado seja meu Senhor. Pra sempre. Louvado seja meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digam amém. Glória a Deus. Tchau. Aleluia. Amanhã, oração Boa noite. e confissão. Boa noite, internautas. Até amanhã.